Enquanto a bolsa sobe, a indústria brasileira registra uma retração severa e o país encara uma verdade bem amarga. A gente ainda não voltou para os níveis de riqueza de uma década atrás. Por que o Brasil travou no tempo? Se você quiser descobrir, fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O mercado financeiro brasileiro começou o ano de 2026 em um tom otimista. O Ibovespa iniciou em alta, buscando retomar o patamar dos 162 mil pontos, impulsionado por um bom humor dos mercados internacionais e pelo avanço dos grandes bancos e o setor do varejo. Só que ele já caiu de volta para o patamar dos 160 mil pontos, tendo uma queda de 0,54%. Enquanto as bolsas globais mantêm uma trajetória de valorização, o dólar comercial opera em queda. Enquanto as bolsas globais mantêm uma trajetória de valorização, o dólar comercial opera em queda, recuando para casa dos R$ 5,43. No mercado de juros, as taxas futuras também registram um recuo por toda a curva, refletindo um alívio momentâneo nas expectativas dos investidores. Apesar do início positivo dos preços, os dados da economia real trazem um alerta. O PMI industrial do Brasil caiu para 47,6 pontos em dezembro, indicando que a retração do setor se aprofundou no fim de 2025, devido à fraqueza de demanda. No setor corporativo, o destaque é a Petrobras, que iniciou a produção da plataforma P-78 no campo de Búzios, com capacidade para 180 mil barris por dia. Porra! As principais instituições bancárias do país reforçam a aposta de que o Banco Central vai iniciar o ciclo de queda da taxa Selic em março de 2026. Segundo uma pesquisa da Febraban, 70% dos bancos acreditam que o primeiro corte ocorrerá na reunião de março, um salto considerável em relação aos 54% da sondagem anterior. Essa mudança de humor reflete um tom mais rígido adotado pelo Copom no final de 2025, o que esfriou as expectativas de um corte já em janeiro. Atualmente, os juros estão mantidos em 15%, que é o maior patamar em quase 20 anos. Para o fechamento de 2026, o mercado projeta que a Selic recue para 12,25%, mas a velocidade desse ajuste ainda é vista com cautela, devido a pressões inflacionárias decorrentes dos estímulos fiscais e do crescimento do crédito. A economia brasileira encerrou 2025 diante de um dado preocupante. O PIB do país ainda não conseguiu retornar aos níveis de 2014. Em termos nominais, em 2014 a produção nacional somava 2 trilhões e 460 bilhões de dólares, enquanto a de 2024, esse montante recuou para 2 trilhões e 160 bilhões de dólares. Especialistas apontam que a última década foi marcada por uma combinação de crises internas severas, como a recessão de 2015 e 2016, e a instabilidade política que acabou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No cenário externo, o grande choque foi a pandemia do Covid-19, que interrompeu a lenta recuperação iniciada após 2017. Além disso, problemas estruturais crônicos, como a estagnação da produtividade e a forte desvalorização do real, que saiu dos R$ 2,60,67 para o patamar atual de R$ 5 para cada dólar, aproximadamente. E tudo isso explica por que o crescimento do potencial do Brasil segue limitado em cerca de 2% ao ano. O ano de 2026 marca o início oficial da implementação da reforma tributária sobre o consumo no Brasil. Desde o dia 1º de janeiro, as empresas já devem começar a emitir notas fiscais declarando os novos impostos, o CBS de nível federal e o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. É importante destacar que 2026 vai ser um ano de teste e aprendizado, sem cobrança efetiva desses novos tributos. O objetivo é permitir tanto que o fisco quanto os contribuintes se adequem aos novos sistemas eletrônicos antes da vigência plena em 2027. Além disso, a partir de julho, profissionais liberais e produtores rurais deverão ter o CNPJ apenas para facilitar a apuração, sem a obrigatoriedade para abrir uma empresa formal. Já as empresas Simples Nacional terão até setembro desse ano para decidir se vão migrar para o novo sistema ou se vão permanecer no regime atual para 2027. Em meio a uma escalada militar no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que está disposto a negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o narcotráfico. Em uma entrevista transmitida nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, Maduro lhe sugeriu que é hora de duas nações começarem a conversar a sério. O líder venezuelano evitou comentar diretamente sobre o primeiro ataque terrestre realizado pelos Estados Unidos em solo venezuelano na semana passada, que destruiu uma instalação ligada ao tráfico. No entanto, Maduro reiterou que Washington utiliza força e intimidação para tentar acessar as reservas de petróleo da Venezuela. Ele reforçou que o país está aberto a investimentos americanos no setor de energia, nos modelos que já ocorrem com Chevron, caso os Estados Unidos aceitem dialogar formalmente sobre o combate ao crime organizado. Os acionistas da Raizen, RAIZ4, aprovaram uma importante renegociação societária em assembleia realizada nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2026. O movimento envolve a incorporação de ativos de 4 empresas de setores de biocombustíveis, as bioenergias Rafard, Serra e Araraquara, que serão extintas, e uma parcela cindida da bioenergia Barra. Somadas, as incorporações das 3 empresas extintas adicionaram cerca de 112 milhões de reais em valores contábeis à Raizen Energia, enquanto o acervo vindo da Biobarra foi avaliado em outros 112,4 milhões. De acordo com o comunicado, essa operação não
resultará em alteração do capital social da companhia e visa simplificar a estrutura operacional do grupo. A Ryzen assume agora, de forma integral, todos os direitos e obrigações dessas unidades, consolidando ainda mais a sua posição no mercado de bioenergia. Bora lá falar do Bitcoin agora. O mercado de criptoativos ele iniciou 2026 sob o sinal de um iminente squeeze de volatilidade. Após um período de consolidação lateral, o Bitcoin ele apresenta indicadores técnicos que sugerem um movimento de preço expressivo nos próximos dias. Atualmente, o Bitcoin ele está sendo negociado aqui na casa dos $90 mil, tendo aumento aí de 2% nessas últimas 24 horas. Só que alguns analistas eles destacam o estreitamento das bandas de volatilidade e o baixo volume típico no início do ano, e também que eles costumam preceder rompimentos agressivos. Se o preço ele conseguir romper a resistência imediata, né, o foco que agora está voltado na recuperação da média dos investidores de curto prazo, situado próximo aos $100 mil. Mas por outro lado, o cenário de squeeze também aumenta o risco de liquidação em cascata, caso o suporte de 87.700 não seja defendido. Poderia levar o Bitcoin a testar a região de $81 mil. Agora, um dado bem alarmante sobre a economia americana acaba de ser confirmado. A acessibilidade para comprar casas nos Estados Unidos atingiu níveis críticos. A relação entre o preço das casas e a renda familiar chegou à marca de 7 vezes, estabelecendo um novo recorde histórico. Para você ter uma ideia da gravidade, esse patamar supera até mesmo os picos da bolha imobiliária de 2006, que era de 6,8 vezes. Na prática, hoje um americano médio precisaria comprometer 7 anos inteiros da sua renda total para adquirir uma residência unifamiliar. No ano 2000, essa proporção era de apenas 4,3 vezes. Essa barreira financeira está transformando o perfil demográfico do país. A idade média de um comprador de imóveis pela primeira vez atingiu um recorde de 40 anos. Enquanto o setor da construção, housing starts, dá sinais de fragilidade, esse abismo entre preços e salário coloca o sonho da casa própria cada vez mais fora do alcance, criando uma pressão social e econômica que deve ser tema central no próximo ciclo eleitoral. No final de 2025, o cenário financeiro global emitiu um sinal de alerta. A narrativa que as baleias estão comprando precisa de cautela. Dados recentes foram distorcidos por uma movimentação massiva da Coinbase, que consolidou cerca de 800 mil bitcoins, destruindo unidades menores para criar novas carteiras acima de 1.000 bitcoins. Na realidade, a taxa de crescimento do valor do mercado do Bitcoin entrou em um território negativo, um sinal histórico de mercados de baixa agressivos e possíveis fases de capitulação. Com o preço orbitando os $87 mil, o suporte crítico agora é a média de investidores ativos. Perder essa média pode abrir caminho para os 81 mil. Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e te vejo amanhã.